Ramon Dias é avisado por reforço para o clássico contra o Fluminense e estreia de novo jogador para o elenco do Vasco e busca por novo profissional na Colina. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco teve que conhecer a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro de 2024 diante do Red Bull Bragantino, na segunda rodada do Campeonato Nacional. No entanto, o treinador Ramon Dias viu como positiva a atuação de sua equipe diante da equipe paulista e destacou que o Vasco criou sim boas oportunidades e conseguiu pressionar o adversário, mas é que não conseguiu ter a eficácia para converter as chances que foram criadas durante principalmente o segundo tempo, onde o Vasco teve um volume de jogo bem maior, mas não conseguiu converter as chances que foram criadas, em especial distribuídas para que Verratti pudesse concretizar, mas o jogador só conseguiu converter uma das chances que recebeu. O técnico Ramon Dias buscou fazer uma análise bem coesa do que viu em o Vasco dentro de campo contra a equipe do RB Bragantino. Abre aspas, o primeiro gol do adversário foi um gol meio na sorte deles, não com muita criação de jogada, mas um gol meio raro, meio difícil. Mas depois o Vasco reagiu, conseguimos ter chance e uma atitude incrível. Nós fomos buscar, pressionamos, atacamos bem, criamos situações. Inclusive chegamos ao gol com uma jogada muito boa, boa criação. Eu acho que estamos analisando bem o Vasco que vai crescer, está crescendo. E em uma sua forma com o seu estilo. Nós estamos felizes porque nós competimos muito bem, fecha aspas, disse ainda Ramon Dias em um primeiro momento ao falar um pouco mais sobre sua análise. Ramon Dias, é claro, ainda concluiu dizendo que o Vasco precisa continuar trabalhando duro e melhorar alguns aspectos dentro de campo, como principalmente a marcação e a finalização de suas jogadas. Ele está confiante que a equipe vai continuar crescendo. Esse é apenas o início do Campeonato Brasileiro, mas ele acredita que o Vasco irá se recuperar assim e conseguir alcançar objetivos maiores na temporada de 2024. O Vasco conseguiu sim impor um bom ritmo de jogo, mas não foi suficiente para que conseguisse ter a eficácia que, por exemplo, teve na primeira partida contra o Grêmio, onde em poucas ocasiões o Vasco esteve conseguindo construir um placar. Você, torcedor vascaíno, que avaliação faz sobre o segundo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2024? Em meio a esse início do Campeonato Brasileiro, apenas a segunda rodada do Campeonato Nacional que já está sendo jogada, o Vasco também terá um desafio pela frente na terceira fase da Copa do Brasil. Ainda na quarta, o Vasco esteve conhecendo também o seu adversário pela terceira fase, será o Fortaleza, em um sorteio que foi realizado e que colocou a equipe nordestina como um do adversário do Vasco nessa fase da Copa do Brasil. Os confrontos estão marcados para as semanas de 1º e de 22 de maio. O Fortaleza é uma equipe bem forte e competitiva e todo mundo sabe disso. No cenário atual do futebol brasileiro, é uma equipe que cresceu bastante nos últimos anos. E assim, esse confronto será bem desafiador para o Cruz Maltino, não há de se negar isso. Ambas as equipes terão a oportunidade de mostrar um pouco do seu futebol. São dois técnicos argentinos, por parte do Fortaleza Vojvoda, por parte do Vasco Ramon Dias, que se enfrentarão agora na busca por colocar as suas equipes em mais uma fase adiante da Copa do Brasil. Essa, sem dúvidas, será uma grande oportunidade para que o Vasco possa voltar a uma fase mais à frente da Copa do Brasil após bastante tempo longe dessa competição em relação às fases mais posteriores. Ramon Dias também terá essa oportunidade de levar o Vasco mais adiante nessa competição. Sobre os jogos, o técnico vascaíno também já sabe que a decisão final será em São Januário, no Rio de Janeiro. A primeira partida será em Fortaleza. O Vasco viajará até o Nordeste para que assim esteja confrontando a equipe do Fortaleza, e o jogo de volta acontece em São Januário, no Rio de Janeiro. Para muitos,
Isso é visto como um ponto bastante positivo, pois todo mundo sabe da força da torcida do Vasco, mas também há um adversário bem competitivo e com uma torcida que também tem demonstrado nos últimos anos fazer um verdadeiro show nas partidas. O próximo compromisso do Vasco é o primeiro clássico no Campeonato Brasileiro de 2024, duelo contra o Fluminense, onde o técnico Ramon Dias já deve ter à disposição o novo reforço do Vasco, Hugo Moura, e pode estar já ingressado nesse compromisso para um importante confronto contra o Fluminense. O volante foi contratado recentemente e pode ser relacionado em sua primeira oportunidade neste jogo que acontece no fim de semana. A chegada de Hugo Moura é também uma boa notícia para o técnico Ramon Dias, que buscava contar com um jogador de sua posição e que agora conseguiu finalmente ganhar esse jogador que foi pedido há muito tempo no Vasco. O técnico terá à disposição esse jogador para o Campeonato Brasileiro de 2024 e também Copa do Brasil para ser atuado pelo Gigante da Colina. Então é fato que se há essa expectativa de Hugo Moura poder estar relacionado, quem sabe estrear no clássico contra o Fluminense, jogo importante, o Vasco buscará sem dúvidas a vitória após o tropeço diante do Bragantino fora de casa. Outro assunto que também tem ganhado bastante tempo no Vasco é a busca por um novo diretor executivo de futebol. Após a saída de Alexandre Matos, que há quase 30 dias deixou o Vasco, o Cruz-Maltino não conseguiu nenhum nome para substituir o profissional e assim tem enfrentado algumas dificuldades para que possa encontrar um profissional. Ainda de acordo com o que se foi divulgado pelo jornalista Diogo Dantas, do jornal o Globo, o Vasco recebeu algumas negativas de profissionais buscados pelo cargo e buscou também algumas indicações de portugueses para esse cargo ser ocupado no Vasco mais brevemente. É uma decisão que pode gerar assim uma oportunidade para o Vasco trazer uma nova espécie de olhar e novas ideias para a gestão de seu clube, assim buscar um profissional que está longe do Brasil, mas que poderia trazer novas formas de se fazer futebol no Cruz-Maltino. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.